ótima tarde para você que nos acompanha. Nós estamos ao vivo de Fátima, Portugal, para acompanhar a transmissão do Papa nesse centenário das aparições. Estamos ao vivo para Portugal e para o Brasil. Então, eu quero cumprimentar os portugueses e também os brasileiros que estarão conosco aqui nesse programa. Bom, comigo está o Padre Ricardo Lameira, ele é da Diocese de Évora, já bem conhecido dos portugueses, bem conhecido da nossa TV Canção Nova, está sempre conosco nas transmissões aqui das celebrações do Santuário de Fátima. Uma ótima tarde, Padre. Obrigada por estar conosco. É com todo o gosto, Luciano, que aqui estou consigo e com todos aqueles que nos acompanham pela televisão, pela rádio, pela internet aqui e no Brasil. Falando a mesma língua duplamente, não é? Duplamente, bem representado. Bem representado, a língua portuguesa e a língua do amor, tudo ao mesmo tempo. Certo, é isso mesmo, Padre, que bom. E olha, chegou o grande dia, não é? E são muitas comemorações. É a visita do Papa Francisco, o centenário de Fátima, a canonização de Francisco e Jacinta. Essa visita do Papa e essa canonização, a gente pode dizer que é o ápice, né, das celebrações do santuário. E o Senhor que está sempre por aqui acompanhando essa movimentação toda, como é que fica o coração, Padre? Portugal fica sempre com um coração muito grande quando assiste à presença do Santo Padre no meio de nós. Porquê? Porque é uma das características da mensagem de Fátima, é o amor ao Santo Padre. E foi desde sempre na nossa história de Portugal, aqui e além mar, esta presença, este amor ao Santo Padre. É um facto que Portugal vai se habituando, não é? O Papa Paulo VI, o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI e agora o Papa Francisco. Mas é sempre esta alegria. É o pai que vai à casa dos seus filhos. É muito interessante quando os filhos casam e vão para as suas casas e o pai pela primeira vez lá vai visitar a casa nova, não é? E no fundo é esta alegria. É este entusiasmo, é esta esperança. A esperança de que venha uma palavra bonita, que venha confortar a nossa fé. E acima de tudo a alegria de termos o Pai em casa. Que bonito, que bonito. Eu também estou com uma expectativa grande, né? Há pouco tempo aqui em Fátima, Portugal, mas esse clima aqui de Fátima, esse silêncio do santuário, essa mística, essa espiritualidade é muito marcante. Né? Então, a minha expectativa também está muito grande. Eu estou aqui ansiosa por ver a chegada do Papa Francisco. Por isso é mais uma razão para estarmos felizes, não é? É isso também mesmo. A Luciano, que vem até aqui a nós, até aqui a Portugal, num ano importante, no ano do centenário das aparições. Não é? Exatamente. Agora, Fátima, de facto, é esse lugar. Não é o lugar das grandes milagres como Lourdes, não é o lugar das grandes transformações, mas é, acima de tudo, o santuário da conversão. O santuário da revolução mesmo, revolução interior. Qualquer um de nós que chega aqui, vem com grande força, com muito fulgor, com muita vontade de falar, chega ao santuário, àquele lugar pequenino, simples. A capela é a capela do início. Apenas em 82 se fez aquela estrutura maior para acolher o Papa João Paulo II. Porque a capelinha é a mesma de sempre. E qualquer um de nós entra ali e o silêncio é a música maior. A gente se sente na casa da mãe, não sempre é? Acolhido. Na casa da mãe. Sempre acolhido. E o Papa Francisco chega daqui a pouquinho, não é? Na base aérea em Monte Real. O Papa vem como peregrino, pouquíssimo tempo aqui em solo português, menos de 24 horas, uma programação intensa, não é? A TV Canção Nova vai transmitir ao vivo todos os compromissos do Papa, então você pode ficar ligado no Sistema Canção Nova de Comunicação, rádio, TV, internet e não perder nada, não é? Dessa visita tão importante, todos os momentos que o Papa Francisco estará, o que ele vai falar, tudo nós vamos transmitir ao vivo. E a gente tem um programa do Papa, que é bem intenso, né? A gente vai acompanhar agora. A nossa equipe de reportagem preparou um esqueminha com as atividades do Papa. Vamos acompanhar.
Papa declarou seu desejo de vir a Fátima como peregrino. Segundo a sala de imprensa do Vaticano, na sexta-feira, quando o Papa chega, ele vai andar de carro aberto pelas ruas de Fátima e no santuário vai seguir a pé até a Capelinha das Aparições. Lá ele vai se unir aos milhares de peregrinos para rezar. Ainda na sexta, volta à Capelinha à noite para abençoar a procissão das velas e saudar os peregrinos. No sábado, dia 13 de maio, 100 anos depois da primeira aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos aqui na Cova da Iria, um momento muito importante. O Papa vai canonizar Francisco e Jacinta, exatamente no local em que ouviram de Maria o apelo à santidade. A celebração vai ser em português, inclusive a homilia do Papa e a bênção dos enfermos. O Papa ainda vai visitar a Basílica de Nossa Senhora do Rosário, onde vai rezar nos túmulos de Francisco, Jacinta e Lúcia. Francisco é o quarto Papa a visitar Fátima, É o não é? quarto Papa a Já visitar. estiveram aqui Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI. E a mensagem de Fátima, padre, ela tem uma ligação muito forte com os papas, não é isso? Tem. Um dos milagres, ou um dos segredos, uma parte dos segredos, era mesmo a apresentação do sofrimento do Papa. De tal maneira que a própria Jacinta, desde sempre começou a dizer muito, usar uma expressão muito ternurenta, coitadinho do Santo Padre. Coitadinho do Santo Padre. Então, foi entrando não só na mensagem, mas depois na vivência e na espiritualidade de Fátima. A oração pelo Santo Padre. De tal maneira que aqui não se reza terço, não se reza oração nenhuma, que não nos lembremos sempre do Santo Padre. No fundo, mostra a relação muito forte desta aparição com aquilo que é a força, a firmeza, a centralidade da vida da Igreja, em comunhão com o Santo Padre, sempre. Isto é importante, isto é muito importante. É um exemplo, é um testemunho que nós temos que dar ao mundo inteiro e que a Igreja dá a partir daqui. Os pastorinhos não sabiam quem era o Papa. O bispo vestido de branco seria um padre qualquer que vinha das missões da África, porque era o que eles estavam habituados. A ver padres que eram missionários e vinham cá e vinham de batina branca. Então o bispo vestido de branco seria um bispo missionário. Eles nunca perceberam muito bem, mas sempre rezaram pelo Papa, o bispo vestido de branco. Interessante. E a gente pode acompanhar aqui agora, olha, as imagens lá da base aérea, não é? De Monte Real. E a expectativa ali é grande, autoridades religiosas, autoridades civis, todos ali aguardando. O senhor falava sobre os familiares também, não é? Dos militares ali que estariam... Nós vamos ver, estamos a ver agora, ali naquele palanque, a representação portuguesa do Estado de Portugal e do Estado do Vaticano, não é? Certo. Temos ali presente o Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, o Bispo de Leiria Fátima, Dom António Marto, o Reitor do Santuário de Fátima, Padre Carlos Capecinhas. Depois temos também o Núncio Apostólico de Portugal, Dom Álfio Rapizardo, e o seu secretário, o secretário da Nunciatura. Depois temos da parte do Estado português os chefes maiores das Forças Armadas, das 3 áreas, não é? Temos também o Presidente da República, temos o Primeiro-Ministro, António Costa, e vemos ali também, por detrás do Núncio Apostólico, o Presidente da Assembleia da República, que é a segunda personalidade de Portugal. Primeiro o Presidente da República, depois o Presidente da Assembleia da República. As autoridades aí... Estão ali em amena conversa, como é próprio. Em Portugal, a relação da Igreja do Estado é uma relação muito cordial. Uma relação boa, não muito é? boa, sim. De tal maneira que foi declarado a tolerância de ponto hoje, pela vinda do Santo Padre. Sendo um governo laico, sendo um país laico, tem-se muito respeito e muito carinho pela fé do povo, não é? E nesse sentido, quis o governo decretar tolerância de ponto. Que bacana, né? Para que as pessoas possam participar desse momento significativo, não só para o santuário, mas de maneira especial para o país todo, né, padre? Nós temos também imagens do santuário,
não é? Então, durante o programa todo, nós teremos essas imagens do santuário e as imagens do Papa. Então, nós vamos aqui conversando um pouquinho sobre essa visita, sobre essa mensagem de Fátima, tão forte e que não ficou lá no passado, mas que é atualíssima. E vamos aqui conversando, e quando o Papa chegar, a gente volta a atenção ali para a chegada do Papa, não é? Para as imagens, para mostrar tudo para você que nos acompanha aí pela TV Canção Nova. Nós falávamos dos papas, não é, padre? Dessa sintonia que a mensagem de Fátima tem com os papas. O patriarca de Lisboa, ele fala um pouquinho sobre a visita dos papas aqui em Fátima. Nós vamos acompanhar agora. Ainda não entrou. O Dom Manuel Clemente, ele fala um pouquinho sobre esse histórico, não é? O Papa Paulo VI, o Papa Bento XVI, o Papa João Paulo II. É possível acompanharmos? Mas os papas, vieram cá estes papas, mas não podemos esquecer que o Papa Pio XII, já ele próprio tinha mandado a Rosa de Ouro. Embora não estivesse aqui presente, pessoalmente. Sim. João Paulo I teve cá também como cardeal ainda, e houve um acontecimento muito interessante. Ele foi até Coimbra visitar a irmã Lúcia, e a irmã Lúcia ter-lhe dito assim, quando ele entrou, santidade. E ele, muito naturalmente, disse assim, não, eu não sou santidade, está confuso. Por pouco tempo. E quando ele foi eleito, veio-lhe isto tudo à memória. Se recordou que seria, desse encontro. Sim, seria por pouco tempo, mas seria santidade. Então ele percebeu que a irmã Lúcia seria alguém importante, também na mensagem de Fátima. O próprio cardeal Roncalli, e depois, posteriormente, o Papa João XXIII, também ele cá esteve como cardeal, naturalmente. Então, é uma terra sempre amada por Roma também, e Roma amada por Fátima. Tá certo. Vamos acompanhar então agora a fala do Patriarca de Lisboa a respeito da presença dos papas aqui. Então a gente não tem essa fala aí preparada, né? Mas no decorrer do programa a gente vai tentar ainda colocar a palavra do patriarca, né? Poderíamos mesmo dizer que o patriarca não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, não é verdade? Se ele está lá, por isso, em Montreal, não pode aparecer agora, por não pode isso, se o patriarca estar está em Lisboa. lá, tá certo, padre. Bem justificado. A expectativa ali está grande e o Papa deve chegar um pouquinho mais cedo, né? O horário previsto, a princípio, é para que ele chegue às 4h20 da tarde, horário aqui de Portugal. No Brasil seria 12h20, mas a expectativa agora é que ele chegue um pouquinho mais cedo. Já deve estar aí, já deve estar chegando. Bom, e o Papa Bento XVI, quando esteve aqui em Portugal, ele disse que o centenário era um acontecimento muito grandioso e que não deveria ser preparado de maneira tão breve, não é, padre? Isso. Em um ano ou menos de um ano. Ele disse que o centenário fosse bem preparado. Antes, acho que é importante realçar um aspecto interessante. Ele, depois de sair da capelinha das aparições, disse que não era possível alguém ser Papa sem passar por Portugal, Olha por Fátima. Que interessante. Quando ele saiu da capelinha, no dia 12 à noite, depois de rezar o terço, ele terá dito
ao Dom António Marto que Fátima converte até o coração de um Papa. Olha. Muito bonito. E foi nesta atitude também, neste sentimento de conversão, que ele percebeu que não se podia reduzir o centenário a um acontecimento do ano 2017, nem prepará-lo apenas no ano, assim em jeito de tempo fácil. Então, a proposta do Santo Padre foi que, desde aquela visita até aos 100 anos, o santuário vivesse em atitude preparatória. E foi muito bem preparado, né? Porque foram 7 anos. 7 anos, sim. De preparação. Vivendo em cada ano uma parte da mensagem, digamos assim, da aparição. Primeiro a aparição do anjo, andando depois pelas várias aparições de Nossa Senhora. Então, cada ano, nós fomos meditando aqui no santuário na mensagem de cada mês. Então, ao último ano, meditámos em outubro de 1917, e agora, naturalmente, entramos no coração, propriamente o coração de Maria, o coração também, nesta preparação do centenário. Certo. A gente está acompanhando aí as imagens, ó, o helicóptero já está chegando, a expectativa vai crescendo. Falta pouquinho tempo para o Papa Francisco chegar aqui. Agora sim a gente vai conseguir acompanhar a fala do patriarca a respeito da presença dos papas. Se por acaso, gente, o helicóptero chegar, a gente tira o patriarca, volta com o patriarca depois para a gente não perder, tá bem? Nada do que está acontecendo ao vivo. Quando o Papa Paulo VI veio a Fátima, no cinquentenário, em 1967, a sua mensagem estava muito ligada à paz. A paz em termos mundiais mesmo, porque a situação ainda era aquela de blocos, a seguir à Segunda Guerra Mundial, dificuldades também no que dizia respeito, enfim, aos povos da África e às suas autonomias na relação com a Europa e com Portugal em particular. Também muitos soldados portugueses nas guerras de África. Quer a nível nacional, quer a nível internacional, a paz era um problema fortíssimo, não é? E a mensagem do Papa Paulo VI em Fátima teve sobretudo essa relevância, essa insistência na paz. Com as visitas do Papa João Paulo II, São João Paulo II, o aspecto pessoal, digamos, do próprio Papa Wojtyła veio muito ao de cima, porque, como nós sabemos, em 1981 ele foi alvo de um atentado que podia ter morto e escapou por muito pouco. Conhecendo ele nessa altura a mensagem de Fátima, o chamado segredo de Fátima, a terceira parte, as perseguições à Igreja, atingindo o próprio Santo Padre, ele a partir daí identificou a sua vida com essa mesma mensagem de Fátima, que aliás já se sucedia àquilo que ele trazia da Polónia, a sua devoção mariana, a Senhora de Czestochowa, a espiritualidade de São Luís Maria Grignon de Montfort, o Totus Tuus, que ele tomou como divisa. Portanto, as visitas do Papa São João Paulo II a Fátima têm uma carga pessoal bastante mais forte e identificativa do seu próprio pontificado e culminou com a beatificação, como nós sabemos, dos pastorinhos no ano 2000. Em 2010, a visita do Papa Bento foi muito importante porque ele próprio e a Igreja em geral estavam a atravessar um período difícil, de convulsões internas, dificuldades, mesmo média pouco simpáticos para a sua figura. A visita do Papa Bento XVI a Fátima e a Portugal constituiu para ele próprio assim, um momento de respiração e que deu ainda ímpeto para mais 3 anos de pontificado. Foi muito bem recebido e acolhido, não só em Fátima, como também em Lisboa e no Porto. E para nós todos também fez muito bem como católicos à volta do Papa Ratzinger. Portanto, cada uma delas tem a sua época, tem a sua circunstância e está muito ligada àquilo que Nossa Senhora vai dizer em Fátima, que regressando a Deus, regressamos ao melhor, não só de nós próprios, mas para o mundo inteiro. Pronto,
e agora é a vez do Papa Francisco. Olha lá as imagens ao vivo, ele já está no espaço aéreo português. Dá uma expectativa boa, né, padre? É verdade, ali as nossas forças, como vimos há bocado, as nossas forças militares preparadas, não é? O Exército, a Marinha e a Aviação, ali preparado para acolher o Santo Padre, que apesar de não vir como chefe de Estado, não é? Mas Portugal quis preparar minimamente a sua chegada, a sua visita, não é? Não é próprio, quando se vem como peregrino, ter aqueles aparatos. Aqueles aparatos são próprios de um chefe de Estado. Não é? E o Santo Padre, não querendo vir como chefe de Estado, Portugal quis à mesma prestar-lhe a devida referência e a devida reverência. Tá certo. Quem fala um pouquinho da devoção mariana do Papa Francisco é o cardeal Dom João Braz de Avis. O Papa Francisco é todo mariano também, não é? Ele já teve a oportunidade, inclusive, de estar com a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, não é? Lá em... Foi pedida pelo Papa Bento XVI ainda. Foi na mudança, o Papa Bento XVI tinha pedido que a imagem de Nossa Senhora lá fosse. Interessante. E ele depois, entretanto, saiu, pediu, digamos assim, a resignação, e o próprio Papa Francisco disse, continuemos, a imagem de Nossa Senhora vai cá vir. E lá está, e lá foi. E lá foi. Vamos, eu acho que dá tempo ainda da gente ver, então, o Dom João Braz de Avis, falando sobre a devoção do Papa Francisco a Nossa Senhora, um pouquinho dessa devoção mariana. Vamos acompanhar e aí daqui a pouco a gente volta para as imagens ao vivo. O Papa tem, digamos, dentro de si uma confiança em Nossa Senhora que é muito grande. Basta dizer que em Roma, seguramente ele já foi umas 30 vezes lá na Basílica Santa Maria Maior. Ele vai oficialmente, ele vai de modo, digamos, privado, né? A gente nota no estilo do Papa rezar diante de Nossa Senhora e também no estilo de ele até tocar o quadro como o povo faz, esse espírito mariano que ele tem. Então ele vem a Fátima naturalmente, porque Fátima é uma terra de Maria, mas é uma terra dos papas também. E depois vem para esse momento do reconhecimento da santidade dos pastorzinhos. Isso é muito bonito, né? Francisco e Jacinta, que se tornam santos, quer dizer, que são declarados santos, e que para este momento é tão importante, né? Dois pequenos, dois jovens, duas crianças, no momento em que a criança, o jovem, são olhados particularmente pela Igreja, e o Papa vem aqui declarar santos a esses dois que tiveram essa aventura tão única, que se pode dizer, né, desta visão de Nossa Senhora e dessa transformação interior que isto causou. E esta santidade é comprovada porque é muito estudada, é muito vista, é comprovada também pelos milagres, etc. Então é uma confirmação de Fátima, é uma confirmação da presença de Maria. E o Papa estando aqui, naturalmente, essa confirmação se torna completa. A gente já vai ver as imagens ao vivo ali, ó. O Papa já está chegando. Ei, padre, essa expectativa de o Papa que já está chegando. Olha lá o avião, gente. Está chegando o Papa Francisco. E aqui no santuário, uma multidão está aguardando o Papa. O santuário está ao rubro, não é? O santuário. Porque estão a ver também em direto as imagens. Então vai ser uma alegria muito grande quando o Papa aterrar. O pessoal que está no santuário vai conseguir acompanhar também, não é? É, em 2000, quando teve cá o Papa João Paulo II, a última vez, passou um avião que pensariam que seria o Papa. Então houve assim, uma manifestação muito bonita. Foi um momento muito forte, sempre que o Papa aterra. É só o português. É uma emoção forte mesmo. E tem peregrinos no santuário, tem peregrinos em frente à casa onde o Papa vai dormir essa noite, né? Vai passar essa noite. Tem peregrinos
pela cidade toda. É uma expressão de fé muito bonita. Como dizia o Dom João Brás de Avis, esta é a terra dos papas. É a terra dos papas. Diziam alguns que era a segunda residência dos papas. E eu digo sempre que é a primeira residência dos papas. Porque antes de estar em Roma, está no coração de Maria. Que bonito, padre. Então esta é a primeira residência dos papas. Que bonito. Ele hoje vem a casa. Volta à casa dos pais. Volta à casa da mãe, não é? A casa da mãe. Volta à casa da mãe. A mãe, a própria mãe, Maria, está revestida de alegria, de festa por receber o seu filho. É um momento muito forte, muito grande para nós. Mesmo ali onde ele está a chegar, em Monte Real, está tudo preparado para receber o Papa. Isso. Com as famílias dos militares todos. E ele vai participar de uma cerimônia de boas-vindas, não é? Deve ser uma cerimônia breve, essa cerimônia não deve ser muito longa, não. Sim. Aí, olha, e no santuário, enquanto isso no santuário, os peregrinos também aguardam. E aguardam com alegria, com Festa. muita festa, não é? Muita festa. Estes são os momentos mais difíceis, não é? Que é parar o avião e chegar às escadas. São sempre os momentos mais difíceis, São. não é? Quem está esperando... É que o tempo psicológico retarda muito o tempo cronológico. Lá está, a bandeira portuguesa. O áudio que nós estamos acompanhando agora é o áudio do santuário. Do santuário. Né? O áudio da base aérea a gente ainda não tem. Daqui a pouquinho a gente vai ter, mas esse barulho barulho não, né? Como é que a gente pode dizer? Este som. Esses aplausos, esse som que a gente está ouvindo é do santuário. É do santuário, claro. Dos peregrinos que lá em Montreal é um ato mais solene, mais não solene, é? né? Mais solene. sério. Embora esse Papa seja um Papa também de quebrar qualquer tipo de protocolo, Sim. né, Padre Ricardo? É uma atitude muito própria dele, não é? Própria Mas também já estamos habituados. Já, é verdade. O próprio Papa João Paulo II tinha a capacidade de destruir protocolos. Não é? Em 2000, a última vez que ele cá veio, houve um momento muito interessante, que foi quando ele chegou, que ele tinha as crianças à espera dele. E tinha uma passadeira vermelha por onde ele devia passar. Certo. Ele foi-se aproveitando da sua fragilidade de saúde para ir escorregando para o lado das crianças. Olha só. Quando chegou ao lado das crianças, levantou os braços. Ora, uma criança meteu-se logo nos braços dele para o abraçar. Não é? Era muito próprio também do Papa João Paulo II. E essa proximidade dele com o povo, né? Muito querido. É verdade. Muito querido pelos católicos. Também já está colocada a bandeira do Vaticano. O branco, a pureza de Maria, e o amarelo, a realeza de Cristo. Ali está presente, de facto, o mistério da Igreja. Esposa de Cristo e filha de Maria. Bom, então o Papa vai participar ainda na base aérea de Monte Real de uma cerimônia de boas-vindas. Depois ele vai ter um encontro privado com o presidente da República, ainda na base aérea. E também vai fazer uma visita à capela, padre. Os outros papas que estiveram e chegaram nessa base aérea também visitaram a capela, Também. não foi? Visitaram e fizeram momentos de oração. Momento de oração. Referimos-nos naturalmente ao Papa Paulo VI e ao Papa João Paulo II numa das suas visitas. Quando o Papa João Paulo II foi visitar os arquipélagos da Madeira e dos Açores, para vir para Fátima, parou ali, na base aérea de Monte Real. E deslocou-se à capela e ficou em oração meia hora. É o mesmo que penso que irá ficar o Papa Francisco. Rezar diante de Nossa Senhora dos Ares, ou Nossa Senhora do Ar. E ficou gravado, tanto a visita do Papa Paulo VI como a visita do Papa João Paulo II, com uma placa. Aqui rezou o Papa Paulo VI, aqui rezou o Papa João Paulo II, e está preparado também. A placa já, aqui rezou o Papa Francisco. E ao mesmo tempo, fora, no redondel de flores, também vai ficar uma placa
a dizer que passou por ali, que esteve ali, que aterrou naquele sítio o Papa Francisco. Foi preparada esta base aérea para poder receber estes aviões a partir do Papa Paulo VI, porque não era, isto era apenas uma base aérea militar. Nunca em Portugal se pensou fazer ali qualquer tipo de aeroporto. Ah, entendo. Então foi mesmo preparado por causa do Papa Paulo VI. Papa Paulo VI teve na celebração do cinquentenário das aparições, não foi? É. E agora, 50 anos depois, E ele apareceu vem o pela Papa primeira Francisco. vez. E pela primeira vez ele trouxe a irmã Lúcia ao santuário e apresentou a irmã Lúcia, então, como a grande mensageira de Fátima, querendo sempre que ela ficasse ao seu lado. Em todos os atos, a irmã Lúcia ficou ao lado do Santo Padre. E também nas visitas do Papa João Paulo II, sempre a irmã Lúcia esteve cá. A última vez foi muito bonito, porque ela depois deixou, numa entrevista, disse que o Papa lhe deu um beijo no véu e ela nunca mais lavou esse véu, porque tinha um beijo do Santo Padre. Tá certa. Tá certa. Foi uma alegria para ela muito grande assistir à beatificação dos primitos, do Francisco e da Jacinta. Que bonito, né? Ainda em vida, depois de tanto sofrimento, de tanta perseguição, especialmente no início, ela tem a graça de acompanhar, né? Pelo menos a beatificação. É verdade. Né? E Ainda pouco em tempo vida. depois da beatificação morreu. Olha só. Ela, no fundo, a beatificação veio confirmar, ainda em vida da irmã Lúcia, da veracidade das aparições. Parou o avião, padre? Estamos mesmo nos últimos momentos. Parou não o é? Nos avião. últimos Daqui a pouquinho o Papa Francisco aparece aí. E depois ele vem para Fátima de helicóptero. Sim. Não é? Ele sai dessa base aérea em Monte Real e vem até Fátima de helicóptero. Aí aqui em Fátima ele vai chegar no estádio de Fátima. Como já vem sendo habitual também. Com os outros papas, não é? Sim, sim. Chega ao estádio de Fátima de helicóptero e depois vai fazer um percurso aqui pelas ruas de Papamóvel. É verdade. É um dos momentos que eu mais gosto de ver o Papa assim, andando pelas ruas, cumprimentando os fiéis, porque todo mundo quer se sentir um pouquinho perto, né? E tem sido sempre apanágio dos papas, não é? A tradição do campo de futebol até ao santuário vir de Papamóvel. No tempo do Papa Paulo VI, naturalmente, não havia um Papamóvel. Então ele veio, enganaram-no e meteram-no num Rolls Royce aberto, descapotável, que era um carro antigo do Estado, para ele poder vir a cumprimentar, a saudar toda a gente. Foi assim grandes momentos da presença dos Papas em Portugal. E veja a alegria. Os peregrinos, do Santuário de Fátima, não é? Que bonito. Que estão entusiasmadíssimos. Eles entusiasmados de lá, nós entusiasmados e ansiosos daqui. É verdade, se a porta abre. E depressa. Ai, ai, ai. Já está quase. A alegria dos peregrinos. A alegria dos peregrinos. Os últimos atos de segurança, não é verdade? Essa visita está sendo marcada por um forte esquema de segurança, né? É também uma experiência para Portugal. Não é, padre? Porque esperamos e não se espera que aconteçam grandes problemas. É um lugar de muita paz, né? Portugal é um país de grandes costumes, não é? E Fátima não é um sítio de grandes preocupações, de grandes lutas ou de grandes explosões. Porquê? Porque Fátima e o mundo islâmico também têm uma ligação muito grande. Porquê? Porque Fátima era a filha de Maomé.
Então, os próprios islâmicos, os próprios muçulmanos vêm rezar aqui. Não como sendo porque é Nossa Senhora de Fátima, mas porque é a filha do próprio Maomé. Então, assim, um momento, é um lugar, por natureza, ecuménico também. É verdade. Nessa semana, um muçulmano chegava ao santuário aqui e fez aquele percurso todo de joelhos, pedindo pela paz. É bonito, né? É muito bonito. Muito bonito ver E o que ele isso. trazia, o que o colega trazia na mão não era um terço. Olha que alegria. Ah lá, gente. Estamos a chegar. O Papa vai descer. O Papa vai chegar, vai O descer. Papa está quase a pisar solo. Não é só vir em solo português, mas pisar solo Pisar português. no solo português. Apetecia-nos entrar pela porta, não é? Para ver o Olha Papa. lá. Já está de pé, já está de pé. Já se está Já preparado. está se preparando. Está Os peregrinos do santuário. a gritar em Francisco. não é? Francisco. Gritar em Francisco. Isto é um ato protocolar. O anúncio apostólico vai receber sempre o Papa Ainda dentro do no avião. Sim. É ele quem saúde e recebe, é o embaixador dele, não é? Então vai saudá-lo. E depois de o saudar, o Papa, em princípio, passará à frente para poder, então, seguir até junto do Presidente da República. E aí acontece a cerimônia de boas-vindas, e aí acontece o encontro com o presidente da República privado, Se fosse, a visita à capela. se fosse um ato oficial, enquanto o chefe de Estado teria discurso, os discursos de boas-vindas, Certo. Como vem Público. como peregrino, como vem como peregrino, não. não tem essa... Não tem o discurso de boas-vindas. Por isso é que há este encontro. Ah privado. lá, bem-vindo, Papa Francisco. Chegou o Papa Papa Francisco. Francisco chegou a Portugal. Vai ser recebido pelos cadetes. Estão a preparar. E o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebe o Santo Padre, como católico que é, não é verdade? É um presidente católico, né, É Padre católico, Ricardo? sim. De missa não diária, mas de terço diário. Que bonito, E ele diz que não pode viver sem o terço. que bonito. Acompanha o Monsenhor português, trabalha na Secretaria de Estado há muito tempo. Monsenhor Freitas de Matos. Agora eles seguem para a cerimônia de boas-vindas. Sim, sim. Deve ser uma cerimônia curta, não é, Padre? Sim, A muito agenda curta. do Papa está muito apertada, né? Ele fica menos de 24 horas aqui, Sim, mas também não é próprio ser uma cerimónia muito demorada, né? longa. Sim. As cerimónias de boas-vindas são sempre pequenas cerimónias. Vamos ver, ele não vindo como chefe de Estado, não tem o ato protocolar em princípio diante da representação das forças portuguesas. Mas vamos ver. Nota-se a boa relação, e a relação também de fé, não é? Entre o Presidente da República e o próprio Papa Francisco. Ele já esteve no Vaticano. Sim, foi a primeira não é? visita que ele fez. Depois de ser eleito Presidente da República, foi visitar o Santo Padre. O Papa já o recebeu no Vaticano, agora ele recebe o Papa aqui. O Presidente da República convidou para muito mais atos, mas não foi possível. Ele até o Papa mandou uma mensagem, né, para o povo português. Entre outras coisas, dizia exatamente isso. Ele agradecia pela compreensão de que havia sido de fato convidado para muitos atos, mas que o tempo curto não permitiria. Claro, claro.
Ali está o Santo Padre com os cardeais portugueses que trabalham ou que ainda estão no Vaticano. O cardeal Saraiva Martins, o cardeal foi Núncio Apostólico de Espanha e ultimamente foi o presidente dos tribunais da Rota Romana. Não está a chegar aqui o som, mas estará então a banda a tocar o hino do Vaticano e o hino português. Como é próprio, faz parte Como estamos a ouvir, é o hino português, não é? Porém, o que estamos ouvindo é o hino português, No santuário. cantado pelos peregrinos lá no santuário, que também estão acompanhando essa transmissão. Lá no santuário tem telões, grandes telões espalhados. E agora segue-se então o hino do Vaticano, o hino da Santa Sé, o hino pontifício. O Santo Padre cumprimenta agora o Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e a sua esposa. Cumprimenta agora o Primeiro-Ministro, António Costa, e a sua esposa também. O Ministro dos Negócios Estrangeiros e os representantes dos tribunais superiores. E agora os chefes de Estado das Forças Armadas. Porque o nosso Presidente da República é, por inerência de cargo, o chefe superior das Forças Armadas. Então ele depois tem os seus representantes. E o Presidente da República cumprimenta agora o Cardeal Parolin, Secretário de Estado, cumprimenta o Dom Manuel Clemente, Cardeal Patriarca de Lisboa, Cardeal Saraiva Martins, um grande homem na linha da canonização dos santos, o Dom Monteiro de Castro, o Cardeal Monteiro de Castro, o Bispo Adjunto da Secretaria de Estado, o Núncio Apostólico, depois temos ali o Presidente da Nova Evangelização e agora o Santo Padre cumprimenta Dom António, Bispo de Leiria Fátima. E apresenta ao mesmo tempo o resto dos membros da comitiva papal. O percurso de helicóptero que o Papa fará dessa base aérea
até aqui Fátima também é um percurso curto, não é, padre? Sim, são cerca de... Relativamente breve. Sim, cerca de 20 minutos. Nós estamos aqui muito perto de Leiria Fátima. De tal maneira que quando for para trás, quando for embora, vai pela autoestrada, não é? Ele já não volta no já não volta no helicóptero, não, já vai no autoestrada, vai de carro. Volta de carro. E depois de Papa Móvel também, em princípio, ali perto de Leiria. Ele em Monte Real, o Santo Padre também está protegido pela oração de uma comunidade de clausura. As Clarissas têm ali naquele lugar um convento de clausura. Então, onde estão a rezar de maneira particular, hoje, com certeza, pelo Santo Padre. Pela visita. O Santo Padre entra agora para o momento para o encontro privado com o Presidente da República. Estamos a ver as crianças de um colégio que vão acolher o Santo Padre e cantar o hino preparado para acolhimento do Santo Padre. Bom, então agora o Papa segue nesse encontro privado com o presidente, depois ele visita a capela e provavelmente esse encontro privado nós não teremos as imagens, não é? Mas assim que nós tivermos as imagens do Papa Francisco novamente, a gente volta ao vivo com ele, não é, padre? E me impressiona em Fátima esse fenômeno, essa mensagem que atrai multidões, né? Milhares de pessoas vêm a Fátima, especialmente no 12/13, esse centenário, com a graça de Deus, tem a presença do Papa Francisco, mas ainda que o Papa não estivesse aqui, milhares de peregrinos já haviam se programado para vir participar do 12/13. É uma mensagem muito forte, não é? Há muito tempo que não havia já quartos, nem em Fátima, nos hotéis, nem aqui, nem nas redondezas. Quer dizer, a vinda do Papa vem ajudar a celebrar o centenário, não é? Mas os peregrinos viriam a Fátima, a maior parte deles, mesmo sem o Santo Padre. A mensagem de Fátima é uma mensagem muito, muito forte, muito bela. Simples, nada de extraordinária. Também se fosse uma mensagem muito complicada, com certeza não seria uma mensagem do Evangelho. E se não fosse uma mensagem evangélica, possivelmente não seria uma mensagem de Deus, não é? Porque a revelação está total. A revelação foi totalmente feita em Jesus Cristo. O que Nossa Senhora vem fazer e faz no mundo inteiro é reforçar. Reforçar o quê? Reforçar a mensagem de Jesus Cristo. Esta mensagem da conversão, da mudança, da vida, que é importante e necessária. No fundo é confirmar e alertar a mensagem do Evangelho. Não quer que seja uma mensagem do Evangelho. Arrependei-vos e acreditai na boa nova. O que é que Jesus fez? Morrer pela salvação dos homens, para que os homens se encontrassem com Cristo. E se encontrassem plenamente. É a centralidade em Deus. Centralidade em Deus. A primazia de Deus. Basta olharmos para o santuário. E não é, até parece que foi combinado para ser a imagem, não é? Nós encontramos do lado a capelinha, as duas basílicas, certo, os serviços do santuário, e no centro do recinto está o Cristo. Está o Sagrado Coração de Jesus. A centralidade da mensagem de Fátima, porque é a centralidade do Evangelho, é Jesus Cristo. É um Cristo que mostra o seu coração. Nossa Senhora aqui fala no seu coração e no coração do seu filho. A centralidade está sempre no coração do filho. Um coração tão grande que não cabe dentro da caixa torácica, não é? É interessante como a iconografia nos mostra o amor de Jesus. O amor de Jesus é tão grande que não consegue fechar-se dentro do corpo do próprio Cristo. E, no fundo, isto é a mensagem claríssima do Evangelho. Não é? Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho único. Para quê? Para que o homem se salve, para que o mundo se salve. E esta é a grande mensagem
que Nossa Senhora vem trazer. Nossa Senhora não vem trazer uma mensagem de terror, o inferno. Não, isso é dizer, o que acontece naturalmente se o homem não quiser encontrar-se com Deus. Ela vem trazer uma mensagem de amor. De amor, de esperança. Vem dizer assim, o céu está preparado para ti, o céu está-te garantido. Agora, tu queres ou não queres? Aí entra a parte de cada um, não é, Padre? Naturalmente. Aí é que entra a nossa liberdade. Liberdade. Mas Deus não vem... A Nossa Senhora, quando vem à Terra, em 1917, não vem reduzir a mensagem e dizer assim, vocês vão todos para o inferno. Não. Vem dizer que o inferno, a não comunhão com Deus, não é o que Deus quer. O que Deus quer é trazer o amor, é trazer Deus à vida dos homens. Uma mensagem centrada no amor e não no medo. Sempre. Não é? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa mensagem que continua atraindo multidões justamente porque permanece atual, né? Sempre será atual. Sem dúvida. Vamos conhecer um pouquinho mais com essa reportagem que a nossa equipe preparou. Vai ficar para depois, mas a reportagem mostra justamente isso, fala justamente sobre isso, sobre essa centralidade da mensagem de Fátima no Deus Trindade, né? A conversão, penitência e oração. De tal maneira que a primeira aparição é do anjo. As três primeiras. O anjo terá aparecido na primavera, no outono e depois na primavera seguinte. Em 1916. 16. Para mostrar o quê? A centralidade da mensagem em Jesus, Eucaristia e na Trindade. Por isso, apresenta aos pastorinhos o corpo e o sangue de Cristo. Dá-lhes a comunhão. E ensina-nos a oração, as duas orações tão belas. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Ou seja, meu Deus, eu quero viver em ti as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Depois, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente. Eu ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. E depois percebemos porquê. Em reparação dos ultrajes, sacrilégios, indiferenças, e não nos podemos esquecer que estamos em época de guerra. Das guerras, não é verdade? Com que ele mesmo é ofendido. Não nos podemos esquecer que, por exemplo, em Portugal, desde 1835 até 1910, e depois de 1910 para cá, nós vivemos a Primeira República e o final da monarquia. A entrada da maçonaria em Portugal, a profissão de fé do próprio rei, a profissão de fé maçónica, e com isto toda a lei da separação da Igreja do Estado, a expropriação dos bens da Igreja, a proibição dos próprios clérigos e religiosas usarem as suas vestes talares, a proibição de receberem noviços ou noviças as congregações religiosas. No fundo era para terminar. E depois, claro, tudo terminou fortemente e muito mal com a Primeira República, a partir de 1910, onde o primeiro Presidente da República disse: não vai haver uma geração próxima a falar da Igreja. E é neste contexto todo que aparece Nossa Senhora e antes é preparado pela aparição do anjo. Por isso, a reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças começam por aqui, em que os padres, por exemplo, tinham que decidir. Ou eram funcionários do Estado, do Ministério do Culto, ou então eram totalmente fiéis à Igreja Católica. Sabendo que se fossem fiéis ao governo, tinham um ordenado. Então tinham sustento próprio. E não vivendo esta comunhão plena com a Igreja, eles sujeitavam-se a não ter que comer. Foi uma dura perseguição. Sim. Uma perseguição muda, chamemos-lhe assim. Apesar de se ver, eles não se opunham que houvesse culto, mas opunham-se, por exemplo, que houvesse procissões. Tudo o que fosse público, quer dizer, exterior aos templos. Os sinos das igrejas, nessa época... Houve uma lei de proibição do toque dos sinos.
bocadinho mais tarde. E hoje os sinos do Santuário de Fátima ressoam a Mas sabe cada... que foi uma lei que tentou sair e foi tão forte a lei que os bispos todos se manifestaram contra. E um bispo, Dom Manuel Mendes da Conceição Santos, que era na altura bispo de Porto Alegre, era para ser enviado para o Patriarcado de Lisboa como cardeal. E o único ministro resistente, porque perante aquilo que o Dom Manuel Mendes disse, o governo caiu. Então, o único ministro resistente, António de Oliveira Salazar, fundou um novo governo, já ele como presidente do Conselho. E quando o Papa queria mandar Dom Manuel Mendes da Conceição Santos para Lisboa, como os ministros dos Negócios Estrangeiros tinham que dar o seu aval, ele mandou que o ministro dos Negócios Estrangeiros dissesse que não. No máximo dos máximos que fosse para Évora. Porque era o Alentejo, era um sítio deserto, não iria fazer mal a ninguém. Muito menos iria ser a sombra do próprio Estado. Sendo eu éborense, fiquei muito feliz. Porque é um grande bispo, um grande homem, com processo de beatificação, que veio trazer a vitalidade católica àquela região de Portugal. Quando ele chegou, tinha 3 padres, numa situação regular. Tinha muitos padres em situação muito irregular. E ele, quando saiu, quando morreu, deixou a diocese com 120 padres, 150 seminaristas no seminário maior e 200 e tantos no seminário menor. Deixou a diocese com muitas congregações religiosas e com um grande processo de evangelização. Uma igreja viva. Uma igreja viva, sim. Olha aí as imagens com o Papa Francisco novamente. É a troca de presentes, a troca normal de presentes. É, ali um quadro bonito, olha, de Nossa Senhora de Fátima. Essa imagem de Nossa Senhora de Fátima, ela é muito venerada e amada em todo o mundo, né, Padre? Não há igreja nenhuma que não tenha a imagem de Nossa Senhora de Fátima e a de Santo António, que é uma experiência interessante, não é? Como é que Santo António, sendo um santo franciscano português, chegou tão longe? E Nossa Senhora de Fátima, naturalmente, pela mensagem. E muitas congregações religiosas fundadas pelo mundo inteiro sob a espiritualidade da mensagem de Fátima. Bom, como o Padre Ricardo dizia, né? Logo no início ali da chegada do Papa, o Papa foi acolhido pelas 3 entidades maiores de Portugal, não é isso? Presidente da República, o presidente da Assembleia e o primeiro-ministro. Isso. E por essa ordem. Por essa ordem. A nossa hierarquia coloca no cimo o Presidente da República, depois o Presidente da Assembleia da República, que é o órgão executivo de Portugal, e depois a seguir o Primeiro-Ministro, que cumpre as leis da Assembleia, que a Assembleia da República decreta. Agora, assim, será um momento privado do Santo Padre com o Presidente. E depois desse momento, a visita à capela. É verdade, aquela capela pequenina, muito pequenina, onde funciona o lugar do culto daquela base aérea. Funciona, no fundo, como uma paróquia ou como uma capelania. Tem um capelão militar que se dedica exclusivamente à vida espiritual daquele grupo de militares. Que bonito. E das suas famílias. Que bonito. É bonita a imagem, né? Não sei se deu para o pessoal que estava em casa acompanhar. Os familiares todos, de fato, dos militares ali. Vão Crianças, passar depois. Né? Eles estão a ladear. Ah, mas certamente é assim, né? Imagina, os familiares deviam todos também ficar ansiosos para Claro, estar por isso queriam ver o lá. Santo Padre também. É. Todos querem ver o Santo Padre. Claro. Não sei se reparou no cuidado do Presidente da República,
que até quando o Papa ia a andar um bocadinho, colocou a mão por trás e agora está-lhe a dar o braço. É muito próprio do nosso Presidente da República. Essa delicadeza. É muito afetivo, muito afetivo. Então ele próprio quer ajudar o Santo Padre na sua dificuldade de mobilidade. Dom Manuel Linda, o Bispo das Forças Armadas, ordinário castrense, então também ele recebe o Santo Padre e ele acompanha, pois ele deve ter responsabilidade espiritual de todos os militares de Portugal, acompanha então o Santo Padre até à capela de Nossa Senhora do Ar. A bordo do avião, o Papa falou que essa viagem a Fátima é algo especial de oração, de encontro com o Senhor e a Santa Mãe de Deus. Bem como peregrino em meio aos peregrinos mesmo, né? Por isso vai mesmo só a Fátima. Estão agora as crianças do colégio a receber o Santo Padre, a acolher o Santo Padre. E ali os três três, vestidos de pastorinhos. vestidos como Francisco, E depois os Jacinto outros e todos Lúcia. a cantar o hino do Santo Padre. Claro, como é próprio do Santo Padre Papa Francisco, não conseguiu deixar de ir estar com as crianças. Muitos jornalistas também, jornalistas do mundo inteiro. Estão credenciados 1.700. 1.700 jornalistas. Revela claramente a importância da mensagem de Fátima e da vinda do Santo Padre a Fátima. Peregrinos cadastrados, tinham peregrinos de mais de 51 países. E nós sabemos que também não são todos os peregrinos que fazem que têm esse trabalho de fazer o cadastro lá, né? Então, e sabemos perfeitamente que a maior parte dos peregrinos que vêm a pé não fazem registro isso, em lado né? nenhum. E são mais de 45.000 que vêm a pé. Vêm a pé de Portugal, sim. É uma multidão de gente. Multidão. Eu encontrei nesses dias, nessa semana, vários grupos de peregrinos vindo a pé, pelas ruas também no santuário, presenciei a chegada de alguns. É uma experiência de fé muito bonita, né? Vêm peregrinos desde o Algarve e desde o Minho, a pé, até Fátima. E nós sabemos isso porque há um projeto do Corpo de Voluntários da Ordem de Malta que se dedica exclusivamente a tratar os peregrinos a pé, mas a tratá-lo de modo a que eles possam continuar o seu caminho. Então é um tratamento muito clássico, aquilo que quando nós dizemos para casa toda a gente entende, como arrebentar das bolhas, massagens. Sim. E o arrebentar das bolhas é a moda clássica, uma linha, uma agulha, para que se possa arrebentar a bolha, para que possa ir drenando. Não é? E tivemos neste serviço, em Portugal, mais de 250 voluntários, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e pessoal auxiliar. Eu soube há bocado que foram tratados em Portugal mais de 6.000 peregrinos. É uma experiência forte, também uma colaboração muito forte. Vemos ali a alegria do Santo Padre, não é? A cumprimentar toda a gente. Muitas O fotos. percurso que vai até... São as famílias dos militares que estão ali a fazer o cordão deste percurso até à capelinha Nossa Senhora do Ar. Até a capela, onde ele fará uma Está a receber oração. umas flores. Sempre as paragens próprias, não é? Do Santo Padre, para cumprimentar as crianças. O Dom Manuel Linda é um bispo, é o ordinário castrense.
como sabemos, faz parte da estrutura militar ter assistência espiritual católica e que o acompanha, e tem um bispo próprio e tem clero, no fundo, que não sendo próprio, se dedica exclusivamente à capelania militar, que depende do bispo ordinário castrense. Em Portugal, neste momento, é o bispo Dom Manuel Linda, que tem toda a viva potestade plena do sacramento da ordem ao serviço da tropa, de tal maneira que a própria tropa, o exército, tem livros próprios de batismo e tudo. Podem batizar, crismar e terem registros próprios. Interessante. É uma diocese. É uma diocese. É uma diocese, digamos que, pessoal. É uma espécie de prelatura. E o padre para saudar a senhora. Que está numa cadeirinha de rodas. Uma atitude que já se tornou corriqueira, né? É, Com o Papa Francisco. a família naturalmente sensibilizada com aquele Sim. ato do Santo Padre, não é? Amanhã ele dará também uma bênção aos doentes, não é, padre? Sim, como, E como é habitual. O Santo Padre está a passar por uma tradição muito portuguesa, os tapetes de flores, que acontece sempre que há... É uma tradição mais do centro-norte do que do centro-sul. Mas em vez de pôr um tapete, fazem um flores. tapete de flores. Que bonito. O clima, o tempo está ajudando, né? É verdade. Não está chovendo nesse momento. O Santo Padre pede nos bebés, nas crianças, nos bonecos da pequenina, não é? Para Engraçado. falar a linguagem da criança, né? Essa sensibilidade dele cativa, Sim, sem cativa dúvida. muito. Também os não católicos. A dimensão humana cativa sempre todos, não é? Cativa, é verdade, padre. O afeto continua a ser a linguagem universal. Linguagem universal, é isso mesmo. O Santo Padre fala pelo gesto, não é? Fala de Deus àquelas crianças. E hoje as pessoas têm sede disso, né? O mundo tem sede disso, do testemunho, não é? Como se costuma dizer que as palavras convencem e os testemunhos arrastam, É verdade, é não verdade. é? Olha lá. O que é importante para a criança, para o adolescente, ele para dar aquela atenção especial, de maneira que cada um se sente único, né? Importante na presença. E dar um autógrafo à moda do mundo, não é? O Papa Francisco sabe estar com o mundo e sabe estar com a Igreja. É. O Santo Padre desloca-se agora então para a capela, Onde fará uma onde fará uma oração. pequena oração.
Depois dessa visita, dessa oração na capela, o Papa já vem de Já vem de helicóptero helicóptero para Fátima. para o estádio de Fátima. Estamos aqui a ver os cadetes também a saudar o Santo Padre com uma música. Como vê, a capela é muito pequenina, É uma capela pequena mesmo. com a imagem de Nossa Senhora de Fátima e de Nossa Senhora do Ar, que, se reparar bem, é uma imagem da Senhora da Assunção com os aviões, pequeninos aviões colocados lá. O Santo Padre coloca as flores, como já vem sendo o hábito, junto a Nossa Senhora. E depois, em uma outra ocasião aqui no santuário, ele vai dar rosa de ouro, né? Entregar uma rosa de ouro. Será daqui a pouco, depois da oração de saudação. Agora o Santo Padre vai ficar em silêncio e em oração. É a capela Nossa Senhora do Ar. Sim, a Senhora do Ar. Será uma oração pequena, porque daqui a 20 minutos ele já vem para o helicóptero, não é? Porque quer dizer que é cumprimentar o Senhor, como é próprio de cada um. E como cada um deve fazer, e se calhar é bom aproveitarmos também, não é? Em comunhão com o Santo Padre, fazermos a nossa visita ao Santíssimo Sacramento. É verdade, Padre. Uma tradição de sempre da Igreja. Um convite a todos. Convite a todos a voltarmos para o Sacrário. Como o pequeno Francisco, que vai ser canonizado amanhã. Gostava de consolar Nosso Senhor, não é? Ficar só com Jesus. O que o levou à santidade. É um facto. E ensinou-nos muito, sabe, Francisco? Com aquele gesto, faz-nos voltar novamente àquilo que era a tradição da Igreja, da visita ao Santíssimo Sacramento, de passar a fazer as orações junto ao Sacrário, aquelas orações pequeninas, que depois do cumprimentar, nos faziam continuar a caminhada. Recordo uma história de um sacerdote de Évora, que sempre que passava ao pé de uma igreja, ouviam levantar a mão. E achavam estranho aquele levantar de mão. E ele disse, se Jesus está lá dentro, eu vou cá fora, eu tenho que o cumprimentar. Então ele quando passava numa igreja, ou aquela história daquele pastor de Lisieux, de Arce, que ia todos os dias visitar o Sacrário. Todos os dias. E o Santo Cura de Arce uma vez perguntou-lhe, mas o que é que tu vês aqui dizer todos os dias a Jesus? E ele disse, nada. Então, mas o que é que tu fazes? Nada, ele está ali e eu estou aqui e pronto. Ou o acontecimento que foi relatado na Espanha, um padre que estava, todos os dias ouvia a porta da igreja a bater e uma lata a cair ao chão. Até que uma vez ele saiu da sacristia para ver o que é que se passava. Era o leiteiro que entrava na igreja, ia ao Santíssimo e deixava cair a lata, não é? E o padre perguntou-lhe, mas o que é que tu vês aqui dizer? Simples, eu venho dizer que sou Manuel o leiteiro. E ia-se embora. E o padre ficou a pensar naquilo. E tu que celebras a missa todos os dias, quantas vezes dissestes tu, eu sou José, o teu padre? Aquela sensibilidade do leiteiro, do pastor, do pequeno Francisco, que nós temos que aprender. Temos que fazê-la também um bocadinho nossa cada dia, não é? Fazer a experiência da simplicidade diante de Jesus. Mas fazer a experiência de Jesus. Porque muitas vezes nós dedicamos-nos apenas a fazer a experiência grande de Jesus. Orações grandes, celebrações grandes. E nos momentos pequeninos. É que os momentos pequeninos é que ficam. Os pequeninos sinais dos filhos para os pais, ou dos pais para os filhos, é aquilo que fica um dia que os pais partam. Não ficam os grandes sinais.
Normalmente um filho não se recorda que o pai lhe deu a vida, mas recorda-se do beijo que lhe deu, da carícia que lhe deu. E isto é que marca a nossa vida. E é isto é que também marca a nossa relação com Jesus. Nossa As relação com atitudes Jesus, simples, simples. Né? Que Jacinta e Francisco souberam muito bem viver e deixam isso como uma herança espiritual, a gente pode dizer assim, não é, É a padre? grande herança dos pastorinhos. Quando nós perguntamos o que é que marca a vida dos pastorinhos, o amor da Jacinta e a contemplação do Francisco. E como é que a Jacinta amou? De forma tão simples, oferecendo tudo a toda a sua vida pelos pecadores e pelo Santo Padre. E aproveitar as pequeninas coisas para oferecer pelos pecadores e pelo Santo Padre. É interessante, quando nós lemos a biografia, a própria Jacinta oferecia o não dançar por amor ao Santo Padre. Coisinhas tão simples. Não é? O lanche dava aos animais para oferecer aquele sacrifício pelo Santo Padre. O Francisco, que em troca da libertação de um passarinho, deu o dinheiro que tinha e ofereceu pela conversão dos pecadores. Coisas simples e pequenas que nos levam também nós a descobrir um bocadinho a humanidade e a divindade na humanidade. Deus que se revela nas coisas pequenas e que se revela aos outros e a nós nas nossas coisas pequenas. Os pastorinhos ensinam-nos que é preciso estar atento. E atento com muita sensibilidade. Para quê? Para percebermos onde é que Jesus está. Está no terremoto? Está na trovoada? Não, o Senhor passa na brisa suave. Então quer dizer que nós temos tudo aquilo que precisamos, como os pequeninos Francisco e Jacinta. Temos tudo aquilo que precisamos para que possamos oferecer a Deus. Temos a nossa vida, temos as nossas alegrias, temos as nossas esperanças, dores. temos as nossas dores, as nossas cruzes. Temos tudo. O que é que nos falta? Pensarmos que estas coisas pequeninas são aquelas que Deus quer. São Jerónimo, não é? Que traduziu a Bíblia para latim. A certa altura, ele diz assim, mas Senhor, eu dei-te a tradução da Bíblia. O que é que queres mais? Senhor, eu dei-te o meu tempo inteiro fechado aqui nesta gruta. E ele diz, mas ainda não me deste tudo. E São Jerónimo diz, mas o que é que falta dar-te? O teu pecado. Então nós temos tudo para dar a Jesus. Por que é que não o damos? É. E Francisco e Jacinta, eles ensinam assim, né, padre? De maneira prática, essa questão do oferecimento. O nosso dia a dia, o dia de um pai de família, de uma mãe de família, ele já tem as suas dores próprias, as suas dificuldades próprias, e é naquele momento ali que o pai e a mãe deixam a criança na escola e a criança chora, e o pai gostaria de estar ali. E o pai chora também. E o pai chora também, a mãe chora também. Claro. Mas essas pequenas coisas, esses pequenos acontecimentos do dia a dia que fazem parte da dinâmica familiar, um membro da família que adoece, um membro da família que fica desempregado, oferecer esse sofrimento a Jesus é muito válido, não é? É o mais válido. E é o que todos nós podemos fazer. O próprio Salmo diz, eu não quero sacrifícios, não oblações. O que é que Deus quer? Quer a nossa vida. Esse chamado à santidade é um chamado a todos. E é o que nos faz todos iguais. É o que nos faz todos iguais. Nós não, diante da vocação à santidade, não há mais e menos importantes. Nenhum de nós que aqui está, nem aqueles que nos veem em casa, nenhum tem mais obrigação a ser santo do que o outro. Tem mais responsabilidades. Então cabe a cada um de nós centrar a nossa vida em Deus. Para termos a coragem de oferecer a cada momento a Deus. Quer dizer, tudo pode ser divinizado se nós quisermos e deixarmos. Tá certo. Se nós chegarmos e oferecermos a Deus o lavar da louça, é um ato de culto. Não é? Se nós É o que Jacinta fazia. Claro, né? claro.
a santidade das pequenas coisas, a santidade da vida diária, que passa por isso mesmo, por em cada momento irmos oferecendo a Deus, como sacrifícios de louvor, as nossas pequenas coisas, os nossos pequenos nadas. O mais importante não é aquilo que é extraordinário, porque Deus não ama o que é extraordinário. Deus ama aquilo que é ordinário, que nós, pela nossa oração, vamos transformando em extraordinário. Bom, agora o Papa já saiu da capela, ele já deve se dirigir para o helicóptero. Ele está a ouvir o canto da Academia Militar, dos jovens cadetes da Academia Militar. Todos querem homenageá-lo. É verdade. Não é? Pela atitude percebemos que já acabou, não é? É uma pena nós não conseguimos Ter o áudio de lá, não é? A gente continua com o áudio do santuário, onde milhares de peregrinos... Que no santuário não para, não é? Os peregrinos não param. Não param. E não vão parar, né, padre? Hoje, durante o dia, a noite toda... Sim, não vai parar. Tem toda a noite oração. É hábito do santuário desde há mais de 40 anos. Todo 12, 13. Sim, haver sempre momentos de oração. Da meia-noite até às 7 da manhã, pequenos grupos, e até à meia-noite. E a partir das 7 da manhã do dia seguinte, atos de culto comunitários. Está a família dos militares. Nas ocasiões em que os outros papas estiveram aqui, eles visitaram também outros locais, né? Que não fosse só Fátima, o santuário. O fato agora também do Papa Francisco vir em Portugal só a Fátima faz também com que o movimento aqui... Torna-se para nós, sabe, um ato estranho. É um ato estranho, porque mesmo quando vieram como peregrinos, sempre foram um bocadinho mais além. Isto é de Papa Paulo VI, não, foi só Fátima. Quando veio como peregrino. Agora, João Paulo II, quando veio em 1982, para além de Fátima, foi a Braga, ao Senhora do Sameiro, ao Porto e a Vila Viçosa, ao Santuário da Rainha de Portugal. Em 91, veio ao arquipélago dos Açores e da Madeira. E sempre Lisboa, claro. E em 2000 também veio por Lisboa e depois veio para aqui para a beatificação dos pastorinhos. Papa Bento XVI também, Lisboa, Fátima e Porto. Papa Francisco quer nos ajudar a compreender melhor a centralidade da visita, não é? Não como chefe de Estado, mas como peregrino. Um peregrino entre os peregrinos. Ele costuma dizer um pecador entre os pecadores. É verdade. E aqui também é, de facto, um peregrino entre os peregrinos. Ainda hoje o Papa participa, ao chegar aqui no Santuário de Fátima, de uma oração na Capelinha das Aparições. Depois ele volta para a bênção das velas, né, na Capelinha das Aparições novamente, ocasião em que vai rezar o Santo Terço, às 9h30 da noite. Então, hoje o Papa tem 2 momentos na Capelinha das Aparições. Um primeiro momento logo na chegada. Vai saudar Nossa Senhora. Não é? E vai também oferecer o seu presente a Nossa Senhora, a Rosa de Ouro. A Rosa de Ouro. E depois à noite vem cumprir aquilo que Nossa Senhora pediu. Rezai o terço todos os dias. A oração do terço. E se ele é um peregrino, ele vem como peregrino. Vai Ir a rezar Fátima, como dizia o os Monsenhor peregrinos. Luciano Guerra, que vir a Fátima e não rezar o terço é como ir a Roma e não ver o Papa. E não ver o Papa. Então vem
pôr-se aos pés da imagem e ali rezar o terço a Nossa Senhora. Vem ver o mar de luzes. Foi um dos momentos que mais marcou Bento XVI. A noite do dia 12. A noite. A procissão das velas. A procissão da luz. Porque é assim um momento mágico aqui neste santuário. Nós olhamos para o santuário e só vemos a luz a caminhar. Sabemos que por baixo daquela luz está alguém, uma história concreta, uma vida muito concreta. As irmãs. Dominicanas de Santa Catarina de Sena, uma congregação portuguesa. Aqui em Fátima, algumas irmãs de clausura estão acompanhando pela TV, né? Não irão até o santuário, mas São pequeninos privilégios acompanham pela TV. da visita do Papa. Por ocasião do centenário das aparições de Fátima. O Papa já se está a deslocar para o helicóptero que o vai trazer então até ao Santuário de Fátima. Até ao campo de futebol, melhor. Isso. Chegando no estádio de Fátima, ele vai se deslocar até o santuário em carro aberto, passar pelas ruas, cumprimentar os peregrinos. Chegando no santuário, vai até a Capelinha das Aparições. Entra pelo cimo, não é? Pelo cimo do santuário, para passar por meio de todos os peregrinos. E fazer jus ao que ele mesmo diz, né? Um peregrino entre os peregrinos. E depois desse momento, dessa visita, a visita dele na Capelinha das Aparições está prevista para as 6h15 da tarde. Depois dessa visita, ele se recolhe e aí ele volta às 9h30 da noite. Vai jantar, descansar um bocadinho. Descansar um pouquinho. E vai ser um pouquinho mesmo, viu, padre? Sim, Porque sim. o tempo é curto. É pouco mais do que 1h30. O tempo é curto. Fátima está lotada, ruas lotadas, o recinto lotado. O senhor, naturalmente, quando veio para cá... Já tive alguma dificuldade de locomoção, É. né? Muitos carros. A Guarda Nacional Republicana tem aconselhado que se estacione nos bolsões de carro, né? De estacionamento fora da cidade, inclusive. Isso, agora o Santo Padre, o Papa Francisco, sai da base aérea de Monte Real em direção a Fátima. E veio acompanhado por 2 outros helicópteros, por uma questão de segurança. Um forte esquema de segurança montado para esses dias. E a Guarda Nacional Republicana tem garantido, não é, que tem feito todos os esforços, todas as medidas de prevenção, de maneira que os peregrinos possam vir tranquilos e desfrutar desse clima de paz que existe em Fátima, que é marcante, Por isso desviaram muito trânsito ali da volta da capelinha, à volta de Fátima mesmo, para poder os peregrinos também andar à vontade, não haver problemas. E amanhã o dia do Papa também é intenso, começa cedo, às 9h10 da manhã. O Papa tem um encontro com o primeiro-ministro. Depois, às 9h40, ele faz uma visita à Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. E ali ele vai rezar diante dos túmulos do Francisco e Jacinta. Para quem não conhece o santuário, a Basílica de Nossa Senhora do Rosário fica dentro
né? Dali Do perímetro do do santuário. santuário. É a Isso. basílica mais antiga, Depois foi construída uma basílica nova, não é? Que é a com 9.000 lugares, a Santíssima Trindade. E depois dessa visita à Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em que estão os túmulos de Francisco e Jacinta, ele celebra às 10 horas a missa no santuário. Ele paramenta-se já na basílica e vem em cortejo dali para o altar do recinto. Para o altar do recinto. Entretanto, por volta das 9h30, começa a procissão com os bispos e com a imagem de Nossa Senhora para o altar do recinto, como vai acontecer hoje também. Nós já estamos ouvindo, é a movimentação. A movimentação do santuário. Não é? No santuário. E depois, continuando o programa do Papa amanhã, a missa está prevista para as 10 horas da manhã, ocasião em que o Papa vai canonizar Francisco e Jacinta. Depois ele almoça com os bispos e a cerimônia de despedida às 2h45 da tarde, novamente aí na base aérea de Monte Real. O almoço é pouco tempo e sai de seguida. O despedido dos senhores bispos é mesmo à porta já da casa Nossa Senhora do Carmo, onde se despede cada um, depois estão todos preparados para a fotografia de família e depois vai então de seguida para Monte Real, por estrada, e sim por estrada e não de avião, de helicóptero. Ele vem de helicóptero da base aérea para cá, mas na volta ele volta de carro. E passa também a Leiria, a sede da Diocese. E nas duas ocasiões, na vinda e na volta, ele vai percorrer pelas ruas de Fátima, um trecho em carro aberto, para saudar os fiéis. Os milhares de fiéis que o esperam e que vieram aqui para celebrar esse momento de graça, que é o centenário das aparições em Fátima. Espera-se 1 milhão de peregrinos. 1 milhão de peregrinos, nos dias 12 e 13. Tal como já aconteceu em 2000, na beatificação dos pastorinhos. Esperava-se 1 milhão também. Com o Papa Bento XVI, a última vez menos, porque ele celebrou em 3 lugares diferentes. Lisboa. E o público acaba que se divide. Bom, agora o Papa fará o percurso, não é, até o estádio. E nós vamos aguardar, daqui a pouco a gente também faz um pequeno intervalo aqui no programa. Enquanto o Papa se desloca de helicóptero, a gente faz uma pausa e depois, quando o Papa chega ao estádio de Fátima, nós vamos acompanhar a chegada dele, o percurso, as atividades hoje no santuário. E depois também que o Papa rezar a oração do Santo Terço às 9h30, nós vamos continuar transmitindo a procissão das velas, a missa e todas as atividades que o santuário naturalmente promove, como já é de costume, não é? E tal como o Papa está a subir e vai subir, o avião também, o coro está-nos a convidar a subir até a Jerusalém, não é? Vamos com alegria para a casa do Senhor. Está-nos a convidar a fazer a mesma experiência, subir ao encontro do Senhor. Que bonito, Padre. É o salmo que se canta quando se chega a Jerusalém. Quem vai em jeito de peregrinação canta, que alegria quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Os nossos passos têm pedir a paz para Jerusalém. E é isto que nos traz aqui também, não é? Nesta peregrinação, e traz o Santo Padre, trouxe aquele jovem muçulmano, todos juntos, pedir a paz, pedindo pela paz, tão necessária. Na Jerusalém do coração de cada um, na cidade de Jerusalém, para que possamos viver a Jerusalém celeste, não é? Com esta paz, com esta alegria próprio de quem se sente, porque o é, de facto, Filho de Deus. Deve ser a marca do cristão, né, Padre? É a única marca.
A alegria. Nós não temos que usar mais marcas nenhumas. Apenas a alegria. Porque a alegria é própria dos filhos de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Agora é preciso dizer a todos que a alegria não significa boa disposição. Não é? E nem ausência de problemas. Nem a ausência de problemas. A alegria é a certeza de que Deus está. Deus é na nossa vida. Não nos tira nada. Acompanha-nos. Não vai nem à nossa frente, nem atrás de nós. Vai ao nosso lado. E a certeza da mensagem que Nossa Senhora também traz aqui em Fátima, de que no fim o meu imaculado coração triunfará. É esta mesma certeza, a certeza da alegria que nos vem do Senhor. É a nossa fé pascal, né, Padre? A vida que vence a morte. A vida divina, que é muito mais forte do que a morte. E como é que nós entendemos esta vida? O próprio Cântico dos Cânticos diz, não é? Mais forte que a morte é o amor. É na vivência, na experiência do amor uns com os outros, na partilha, na comunhão, no amor próprio, nós vamos descobrindo Jesus. E vamos descobrindo, de facto, este Deus dos deuses, este Rei dos reis. Bom, agora então a gente vai fazer um breve intervalo, não é? Enquanto o Papa Francisco se desloca de helicóptero da base aérea em Monte Real para Fátima. Nós fazemos um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com a chegada do Papa Francisco em Fátima. Até já!